Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo de número 46, verso 1. Mais um vídeo, mais um tempinho de estudos, de aprendizado na palavra de Deus. Dentro de nossa série Gotinhas da Verdade, cujo tema já não haverá demora. Nós vamos recapitular alguma coisa que nós já aprendemos e vamos ter também coisas novas. Quando Jesus disse: já não haverá mais tempo, ele já não haverá demora. Na realidade, ele estava dizendo: já não haverá mais tempo. Isto é, o tempo do homem terminará no final dos 3 anos e meio da grande tribulação. Ele disse, então, mas nos dias da voz do 7º anjo, ao tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Olha, estas palavras do Senhor Jesus Cristo, elas são tão claras. É claro que nós precisamos parar diante da palavra de Deus com oração, com espírito quebrantado, na busca da revelação do Senhor. E isto que ele disse vai entrar em nós, no nosso coração, na nossa mente com facilidade. Quem é este 7º anjo? Quem é? A quem ele está se referindo? Lembre que a palavra de Deus, ela é de uma concordância absoluta. Não existe discordância, contradição entre o que um profeta disse e o que outro disse em tempos diferentes. Não existe contradição entre apóstolo e apóstolo, entre o que Jesus falou e o que os apóstolos ensinaram. Não, a palavra de Deus não é uma Babilônia, uma confusão. Ela concorda uma palavra com a outra. Exemplo, quando Paulo falou sobre a ressurreição, é lógico, a ressurreição dos que morreram em Cristo, ele, querendo explicar de modo bem claro a ressurreição, ou como seria a ressurreição, ele disse que seria num abrir e fechar de olhos, ou num piscar de olhos. Esse abrir e fechar de olhos corresponde a 1/10 de segundo. Ele estava dizendo que isto seria num momento inexplicável, mas interessante que ele disse que haverá o soar da última trombeta. Que trombeta é esta que ele chamou de última trombeta? Bem, já que no Apocalipse fala de 7 trombetas, então se conclui que a 7ª trombeta que
Jesus falou ali em Apocalipse 10, 6 e 7, corresponde, então, à última das 7 e também a trombeta, do qual Jesus disse que, ao soar dela, que seria a voz do 7º anjo, vai se cumprir o mistério de Deus, anunciado pelos, veja no plural, pelos profetas. Então, muito claro. E Paulo falou desta trombeta em um outro texto, em uma outra carta. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, quando ele fala sobre a ordem dos acontecimentos na volta de Jesus, ele falou que surgirá, se ouvirá a voz do arcanjo e haverá o soar também da trombeta de Deus. O Senhor mesmo, isto é, o Senhor Jesus, descerá dos céus. Bem, esta trombeta do qual Paulo mencionou aqui em 1 Tessalonicenses como trombeta de Deus é a mesma última trombeta de 1 Coríntios 15, 52 e a 7ª trombeta, do qual Jesus disse nos dias da voz do 7º anjo, ao soar da última trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. Note que Paulo, em 1 Tessalonicenses, mostrou que mistério que é este: a ressurreição dos que morreram em Cristo e a transformação de nossos corpos daqueles, conforme diz o apóstolo, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Isto acontecerá tendo os nossos corpos transformados. Acontecerá num piscar de olhos, ao soar da 7ª trombeta, já que a 7ª trombeta é o tempo do fim, é anunciando que Jesus estará voltando. Então, acontecerá o que? Nesta ordem, o mistério de Deus, a ressurreição dos que morreram em Cristo, os remidos, os salvos, e o arrebatamento dos salvos vivos. A gente encontra com Jesus nos ares e desce com ele. É a volta dele. Todo olho vai ver. Apocalipse 1:7. Não será nada escondido, nada de arrebatamento oculto. Todo olho vai ver, até mesmo aqueles que mataram, que crucificaram. Ele diz ainda: todas as tribos se lamentarão. E a gente desce, a igreja desce com o Senhor Jesus Cristo e ele vai instalar o seu reino na terra. Por isso, Jesus disse nos dias da voz do 7º anjo, cumprir-se-á o mistério de Deus. Aleluia! Olha, no próximo vídeo ou nos próximos, nós vamos ainda falar
mostrar de modo bem claro este mistério de Deus que vai se cumprir nos dias da voz do sétimo anjo. Aleluia, aleluia, amém.